noite a todos. Que a paz do Divino Mestre, amigo de todos nós, possa nos envolver desde já, que nos sintamos em paz, em Sua presença, envolvidos pelo Seu amor, que abramos o nosso coração às reflexões proveitosas que sempre nós colhemos quando de coração aberto, em ambientes como este, quando nos propomos a aprender com Jesus, com o Evangelho, com a doutrina espírita, novos caminhos para a nossa vida, novos recursos, novos meios de agir no mundo e, claro, a ciência divina do amor, da fraternidade, que são o único caminho efetivo para uma vida pacificada, para uma vida harmonizada. Com esse intuito que nos unimos aqui, em comunhão de ideal, em comunhão de pensamentos, a fim de colher com Jesus esse pão da vida, que nos alimenta, que nos fortalece para a jornada. Gostaria, antes de iniciar a nossa reflexão, de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez, a pessoa do Ricardinho. Gostaria de parabenizar a todos os trabalhadores desta casa, mas essa proposta de trabalho e serviço com Jesus, que tem surgido em nossa cidade, que tem crescido, que tem prosperado e certamente conquistado novos corações para a seara do bem, que é o que realmente nós todos buscamos. Então, que Deus e que Jesus abençoe a todos os que aqui têm vindo, tanto frequentadores como trabalhadores, em ambos os planos da existência. E a nossa proposta de reflexão nessa noite vai girar em torno de um tema que acredito seja muito pertinente para todos nós, sobretudo em tempos modernos, cujas características da vida hoje são tão distintas das características da vida de alguns séculos atrás, mesmo de alguns decênios atrás, com essa ampliação, digamos assim, dos recursos tecnológicos, com o desenvolvimento, a globalização e tudo que decorre disso, a nossa vida se tornou muito mais ágil, se tornou muito mais dinâmica, muito mais cheia de informações, de conteúdos, de avisos, de alertas, enfim. A nossa vida está muito mais repleta de distrações e, por isso mesmo, muito mais repleta de estímulos ao nosso espírito, à nossa emotividade, que muitas vezes não são estímulos que nos conduzem a estados de harmonia, de paz, de equilíbrio, de serenidade, de confiança. E isso muitas vezes nos leva a um estado mental, um estado psicoemotivo de ansiedade, de angústia, de medo, de agitação, sobretudo, como eu falei, em tempos modernos. Mas então, a proposta é que aprendamos, e o Evangelho, receita de há 2000 anos, já tem orientações nesse sentido, a proposta é que aprendamos a como lidar com essa, digamos, problemática também, com essas circunstâncias que hoje nos cercam. Embora Jesus tenha falado 2000 anos atrás, as suas lições, os seus ensinamentos estão repletos de valores e orientações para a vida em todos os tempos da humanidade, em todos os contextos da humanidade. Falando ele ao espírito imortal que transcende as eras, as culturas, as civilizações, Jesus falava e alcançava a todos os corações, em todos os patamares evolutivos da Terra, em todos os tempos. Uma mensagem, portanto, muito abrangente e que traz propostas e soluções mesmo para os problemas modernos, desde que saibamos deduzir essas consequências. E aí está a importância de um estudo mais acurado, mais perseverante dos seus ensinamentos. Para que a gente alcance, digamos, o material, a matéria-prima para novos entendimentos, para soluções para os nossos problemas de hoje, é preciso que aprendamos a trabalhar aquele texto, a desenvolver aquelas lições, de modo a adquirirmos o que elas podem nos dar em termos de frutos ou de resultados. As lições de Jesus, portanto, são como que, na feliz comparação de Emmanuel, no livro Consolador, na questão 290, quando fala das parábolas, as lições de Jesus são como que sementes. Elas têm ali consigo, ou trazem consigo,
em versões diminutas, em versões pequeninas, mas com um imenso potencial, grandes e grandes lições. Mas como toda semente, a fim de que se torne fruto em nossa vida, algo aproveitável, algo palpável, é preciso que antes seja cultivada na paciência, no esforço, na perseverança, até o momento em que deixe de ser apenas potencial e se converta em algo concreto em nossa vivência. Assim são as lições de Jesus. Embora sejam abrangentes e alcancem a todos nós e as nossas problemáticas, é preciso que trabalhemos essas sementes a fim de que frutifiquem e possamos colhê-las em nossa experiência cotidiana. E é isso que a gente vai buscar aqui. Buscar refletir acerca de meios ou de orientações que Jesus virá nos trazer para essa nossa dinâmica de vida moderna. Essa vida em fluxo, essa vida veloz, que nos traz, por isso mesmo, muitas ansiedades e aflições. Então, a nossa proposta é buscarmos meios de nos imunizarmos contra essa dinâmica de vida, ou de modo a nos protegermos das consequências dessa dinâmica de vida, que muitas vezes é essa vida angustiada, aflita, inquieta, que nos consome e, claro, nos rouba a paz de espírito, nos rouba a serenidade. Então aqui, a proposta da nossa reflexão nessa noite vai girar em torno das aflições cotidianas com as quais todos nós lidamos. Especialmente com aquelas aflições que não são devidamente olhadas, não são devidamente tratadas e, portanto, seguem sendo infrutíferas para o nosso espírito. Porque também podemos colher das aflições grandes lições. Mas aqui há uma distinção primeira a ser feita. Existem aquelas aflições que chegam naturalmente como recursos da vida, trazendo lições, trazendo-nos ou impulsionando-nos à renovação, mas existem também aquelas lições que são por nós buscadas de maneira inútil. Aquelas aflições e ansiedades por nós cultivadas de maneira improfícua, que nada mais fazem do que consumir o nosso tempo, a nossa energia, os nossos potenciais de realização. Então há aflições e aflições, e compete-nos primeiramente discernir. Há aquelas que chegam como recursos da vida, de evolução e crescimento, e há aquelas que são por nós cultivadas, às quais muitas vezes nos apegamos e que nada mais fazem do que nos consumir como aos nossos potenciais de realização. Essas as aflições inúteis com as quais principalmente nós precisamos estar atentos e prevenidos. Por isso, nós vamos usar como guia ou como texto orientador da nossa reflexão nessa noite um texto de Emmanuel, em que ele vai fazer um trabalho conosco justamente em torno desse tipo de aflições, que ele vai nomear logo no seu título, aflições vazias. Como a dizer que existem as aflições que não são vazias. Existem aflições e aflições. Ao caracterizar a aflição, ao colocar um adjetivo, quer Emmanuel nos dizer alguma coisa fundamental. Porque se tem uma coisa que temos aprendido com Emmanuel ao longo desses 6 anos que vemos estudando mais profundamente a sua obra, é que nenhuma palavra de Emmanuel é vã. Emmanuel não se utiliza de palavras ao acaso ou sem sentido, sem propósito, sem valor. Ao escolher um título que não é apenas aflição, mas aflição vazia, já quer ele nos dar o tom ou o norte da reflexão que ele trará no seu texto. Quer ele nos dizer de maneira implícita, e aqui está a importância do estudo apurado, sobretudo o estudo feito em grupo, a gente começa a enxergar não o que está escrito, mas aquilo que também não foi escrito. Porque a gente aprende muito com o que não foi escrito também. Ou com aquilo que está por trás daquilo que foi escrito. Aquilo que está implícito no texto. Quando eu digo alguma coisa, eu estou deixando de dizer alguma coisa. Ou quando eu digo alguma coisa, eu estou dizendo muitas outras coisas por detrás daquela coisa. Essa é a importância desse tipo de estudo. Então, quando ele diz aflição vazia, ele está dizendo as aflições cheias de quê? Sentido, valor, oportunidade, crescimento, mas as aflições o quê? Vazias. Vazias de sentido, de propósito, de oportunidade, enfim, aflições inúteis.
algo que Jesus mesmo já dizia. Quando Jesus nos apresenta no seu Sermão do Monte a proposta das bem-aventuranças, e em uma delas coloca ali, bem-aventurados os aflitos, Jesus quer nos dizer que as aflições muitas vezes trazem um enorme potencial. Mas não são bem-aventurados todos os tipos de aflitos. Isso está implícito no texto, mas muitas vezes não se percebe. A gente acha que só que está passando por um sofrimento, e às vezes, até inconscientemente, a gente busca o sofrimento, acha que está crescendo com aquilo, mas não necessariamente crescemos com o sofrimento. O sofrimento por si não eleva, só eleva quando bem aproveitado. Aí sim, esses sim, são os chamados bem-aventurados os aflitos. Como também vai ser acrescentado para nós, posteriormente, no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 5, uma mensagem intitulada Bem e Mal Sofrer. Há um bem sofrer, há um mal sofrer. Há um sofrer que redunda em crescimento, há um sofrer que apenas nos estaciona. Que nos prende na culpa, que nos prende no vitimismo, mas que não nos tira do lugar. Há aquele, por outro lado, que é encarado como um aguilhão que impulsiona a alma na senda do progresso. E é isso que o Espírito nos diz nessa mensagem. Bem-aventurados aqueles que se abrem para aprender o que aquela dificuldade ou aflição tem a nos ensinar. Esses sim são os verdadeiros bem-aventurados, os aflitos. Então, logo o título de Emmanuel já nos traz aqui uma reflexão importante. E cabe a cada um de nós voltar o nosso olhar para as aflições que temos vivenciado em nossa vida e fazer a seguinte pergunta: como eu estou crescendo com essa aflição? Ou, o que essa aflição está mudando em mim? Como eu estou amadurecendo com essa aflição? Porque às vezes eu já estou anos com essa aflição, mas não mudei absolutamente nada do meu proceder, das minhas metas, da minha maneira de ser com aquele aguilhão que a vida me proporcionou. Então esse é um exercício diário para nós. Agregar sentido e valor às nossas experiências difíceis. Perceber o que elas trazem de oportunidade e de estímulo. O primeiro ponto aqui, aflições vazias e aflições, digamos, cheias. E esse texto encontra-se no capítulo 42 do livro Encontro Marcado, um dos livros de mensagens do Emmanuel, mais ou menos no mesmo estilo do livro Rumo Certo, Roteiro, que são livros em que ele traz mensagens de temáticas diversas. E ele põe um subtítulo. O subtítulo é O Problema da Ansiedade. Como dizer que a ansiedade é um tipo característico de aflição vazia, que em nada edifica, que em nada nos faz crescer. Pelo contrário, só nos traz sofrimento, angústia e agitação. O que muitas vezes veremos apenas conturba e prejudica a nossa ação cotidiana. Então ele coloca já definindo a característica principal dessa aflição vazia que ele vai trabalhar como sendo a ansiedade. E ele começa o seu texto dizendo assim: ante as dificuldades do cotidiano, exerçamos a paciência, não apenas em auxílio aos outros, mas igualmente a favor de nós mesmos. Então ele começa trazendo aqui como antídoto, ou como elemento protetivo para com esses estados de alma, de aflição vazia e de ansiedade, o antídoto da paciência. Que a própria palavra quer nos dizer é a ciência da paz. Não se conserva a paz no mundo, não se conserva a paz na nossa vivência cotidiana sem paciência, ou sem essa ciência da paz. Que é essa ciência de aprender a lidar com as circunstâncias sem precipitação, sem ansiedade, sem desespero, mas também sem inação, mas também sem vitimismo, mas também sem estagnação.
que é preciso reconstruirmos muitas vezes a ideia que temos de paciência, entendida apenas como esperar. Ter paciência é ficar parado esperando alguma coisa acontecer. Mas me recorda a definição muito interessante que Emmanuel terá de paciência: obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Então, alguém que é paciente é obstinado. Age, atua, realiza, faz, se movimenta, mas pacificamente, sem prejudicar as suas emoções, mantendo cultivados e equilibrados os seus sentimentos, mantendo serena a sua confiança e a sua expectativa na ação divina. Porque o paciente é aquele que entendeu que há uma dimensão de ação que lhe compete e há uma dimensão de ação que compete a Deus. E é na interação dessas duas dimensões que se faz a vida e o progresso. Quando faço a minha parte, e então deixo a Deus que faça a sua, segundo a sua vontade, não a minha. Mas eu fiz a minha parte. Só é possível realmente ser paciente, conservando a paz no coração, aquele que percebeu isso. Que sem fazer a nossa parte, não há equilíbrio, não há estabilidade em nossa vida. Isto é, sem cultivo ou ação, o trabalho no bem, sem cultivo de pensamentos e sentimentos nobres, sem esse cuidado com o nosso mundo interior, que nos imuniza com as circunstâncias exteriores, sem tudo isso, não é possível manter ou cultivar uma paz estável ou duradoura. Por quê? Ela estará sempre sujeita às circunstâncias externas. Ela estará sempre suscetível aos acontecimentos exteriores. Então, mudou alguma coisa lá fora, você já balança todo por dentro. Por quê? Não estabeleceu internamente esse refúgio. Esse templo interior não está muito bem edificado, não está sólido para resistir às tempestades e ventanias da vida. Algo que Leon Denis irá falar no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Dirá ele: o homem sábio é aquele que consegue construir para si, dentro de si, um refúgio, um templo, que seja imune às circunstâncias exteriores. Esse é o homem sábio. Portanto, ele se torna, digamos, protegido, imunizado contra as circunstâncias. Embora as circunstâncias exijam dele ali a firmeza na oração, na prece, consegue ele passar por elas sem se desestabilizar. Algo tão em falta no nosso mundo moderno. Essa outra virtude que decorre da paciência, como dirá o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, sabendo que a paciência produz fortaleza. Outro nome dessa virtude no nosso tempo moderno: resiliência. Algo muito trabalhado por nós na engenharia. O que é a resiliência? A resiliência é essa capacidade de alma de acolher os choques da vida, absorver essa energia sem desestruturar-se e voltar à sua posição de equilíbrio mais fortalecido. Isso é o resiliente. Mas o que temos visto? Todo um grupamento de consciências e corações que, por não cultivar esse seu mundo interior, desatentos que estão envolvidos pelas ilusões e distrações do mundo, da vida exterior, que não tem essa solidez íntima e que diante de um abalo, uma frustração, uma perda, se desesperam completamente, tomando atitudes desequilibradas ou atitudes impensadas que resultam em séculos, às vezes, de lágrimas ou de dores, que põem a perder todo um trabalho ou toda uma encarnação. Porque faltou na base o cultivo da paciência, que por sua vez produz resiliência. Na fala de Paulo em Romanos 5, fortaleza. É importante a gente aprender a cultivar essa paciência, especialmente, como falava no início, num mundo como o nosso tão veloz. Nós estamos desconectados da natureza, dos tempos e processos naturais.
Nós nos desconectamos do tempo que a gente vê ao nosso redor, das sementinhas se desenvolvendo, crescendo, maturando. Nós nos desconectamos dessa ideia de que tudo demanda processo. Porque a nossa vida hoje é tudo muito rápido. Tanto a comunicação, por exemplo, como o próprio fato de adquirir alguma coisa, algo que antes você demorava muito tempo para ter ou para fazer, hoje, em alguns instantes, você tem em mãos. Por quê? Você compra. Que está à distância de você de um clique. E um dia está na sua casa. Mesmo algo mais corriqueiro, assim, comer alguma coisa, comer um bolo. Antes tinha que ser ao menos esperar o tempo de se fazer o bolo, hoje você compra o bolo. E o bolo está ali diante de você, você acha então, você vai criando então internamente essa ideia de que tudo é assim na vida. Tudo é fast food, tudo é vapt-vupt. Mas no plano, no reino do Espírito, nada é assim. Absolutamente nada é assim. Cada conquista efetiva que perdurará a eternidade afora só é eterna porque demandou esforço aliado ao tempo. Porque o tempo só respeita o que ajudou a construir, com o auxílio do esforço e do amor. Por isso irá dizer Jesus, no Evangelho de Lucas, se não me engano, capítulo 24, irá dizer Jesus: com a vossa paciência ganhareis as vossas almas. Com a vossa paciência é que ganhareis a vós mesmos. Sem paciência na vida não é possível conquistar ou alcançar a maior de todas as conquistas, a nós mesmos. Então é isso que Emmanuel começa nos trazendo aqui. A importância dessa virtude fundamental e tão negligenciada nesses tempos do mundo veloz ou do mundo livre. Mas o antídoto mais importante e imprescindível para lidarmos com as ansiedades, com as angústias do dia a dia. Paciência. Desejamos referir-nos, sobretudo, ao sofrimento inútil da tensão mental que nos inclina à enfermidade e nos aniquila valiosas oportunidades de serviço. Então, quando fala aqui de ansiedade ou de aflições vazias, quer Emmanuel nos dizer ou nos expressar esse estado mental de tensão que, primeiro, por um caminho, nos inclina às enfermidades e, por outro, aniquila as oportunidades valiosas de serviço. São duas consequências altamente perniciosas desse estado mental. Vamos aos poucos consumindo a nossa energia vital, vamos aos poucos enfraquecendo as nossas resistências espirituais e mesmo somáticas, porque nós sabemos a influência que esses estados mentais desequilibrados têm no nosso corpo. Quando você tem um grande abalo espiritual, emocional, e não está preparado para lidar com aquilo, no outro dia você adoece, seu sistema imunológico enfraquece, vai lá embaixo e você adoece constantemente, então repercute até no nível somático, e a gente vai tentar tratar isso como? Com mais e mais medicamentos, sem buscar as causas, mascaramos as causas, porque o mundo diz, é preciso fazer, é preciso realizar, tempo é dinheiro, não podemos perder tempo. Então você toma um remédio, mascara a causa, volta à vida, ao trabalho, daqui a pouco aquilo volta adiante, e nesse processo você vai entrando numa espiral de alto consumo e de alto, digamos, deterioração da sua saúde física, psíquica e mental. É a isso que nos conduz muitas vezes a esse estado de tensão mental. A fragilidade, tanto em nível espiritual, como até mesmo em nível físico. Abatimento, falta de estímulo, preguiça, tédio, desânimo. Por quê? As nossas defesas são frágeis.
Porque em nível espiritual, quando abaixamos guarda, o que acontece também? As influências ganham força e ascendência sobre nós. Aqueles espíritos, portanto, que não desejam ver-nos atuando, ativos e crescendo, encontram ascendência sobre nós. Por quê? Estamos invigilantes. Como Jesus tantas vezes fala no Evangelho. O ladrão não conseguiria entrar na casa se o dono da casa estivesse atento e vigilante, cuidando da porta. Mas como não estamos, enfraquecidos por conta desse estado de desequilíbrio e de falta de sintonia com o alto, encontram ascendência sobre nós. Quem ou o quê? Os pensamentos que vêm de fora, a própria psicosfera terrestre, que ainda não é uma psicosfera, de modo geral, harmonizada, equilibrada, luminosa. Os próprios espíritos nos dizem, quando vêm à Terra, como a enxergam do ponto de vista espiritual. Então nós não estamos cercados, digamos assim, do ponto de vista espiritual, de flores do pensamento, de pensamentos luminosos, à exceção de alguns locais específicos em que se cria essa barreira, mas no dia a dia, em geral, nós estamos cercados por que tipos de pensamentos? De ódio, de agressividade, de tédio, de desânimo, de revolta, de rebeldia, de materialismo, de vícios, de paixões. É isso a nossa psicosfera, em geral, de um planeta de provas e expiações. Baixe a guarda, então, para ver em que sintonias nós entramos. Vai lá no Pensamento e Vida, capítulos 8 e 9, Associação e Sugestão, em que Emmanuel nos diz que quando entramos nessas faixas, associamos-nos com esse tipo de pensamento e passamos a vibrar e a nos conectar e, portanto, trocar energias com nada menos que todos os espíritos encarnados e desencarnados que vibram nessa faixa. Então é muito sério isso. Às vezes a gente acha assim, fica pensando, nossa, mas hoje parece que eu estraguei meu dia. Eu tive um momento de invigilância, desci a sintonia, fico o resto do dia com aquele peso, aquela energia de desânimo. Mas é claro, você abriu a porta, escancarou a porta, entrou uma torrente de pensamentos desequilibrados. É isso que ele está dizendo aqui. Inclina o nosso espírito às enfermidades. Sem contar outra enfermidade, processo de enfermidade espiritual gravíssimo, que ainda envolve, de certo modo, grande número de consciências do nosso planeta e que para muitos é desconhecido. Os processos obsessivos, os processos de influenciação espiritual. Quantas e quantas consciências não estão submetidas a esse talante ou a essa influência sem que sequer saibam por quê? Porque escolhem ou vibram nessas faixas. Mas aqui nós já temos a informação a esse respeito. Para quê? Para que possamos nos precaver. E, na medida do possível, auxiliar os outros também a se precaverem. Pela nossa postura, estimulando-os também a cultivar um estado mental de equilíbrio, de esperança, de bom ânimo, de alegria espiritual, no sentido mais profundo que isso possa ter. Esse é um dos problemas que esses estados nos levam, nos conduzem. O outro, diz ele, é o aniquilamento de oportunidades valiosas. Mas é claro, no estado de ansiedade, nesse estado de desequilíbrio psíquico e emocional, primeiro, nós consumimos a nossa energia criadora. Nós consumimos a nossa energia de realização. Segundo, nós perdemos conexão com o alto. Portanto, perdemos essa intuição mais afinada. Perdemos essa percepção mais atinada daquilo que nos envolve, das circunstâncias, das oportunidades de ação e realização. Então, perdemos oportunidades valiosas, consumidas, digamos ali, no fogo da tensão mental. A gente não vê as oportunidades diárias que temos de edificação e de crescimento. Por quê? Eu estou preocupado, estou ansioso, portanto, desatento ao que me circunda. Porque a ansiedade é justamente esse estado de vivência distanciado do presente. Quem vive em ansiedade é aquele que vive fora do presente, ou no futuro, ou muitas vezes também no passado, angustiado por aquilo que já se foi, o que já se passou.
Então, como a gente não vive no presente, não percebe o que acontece ao nosso redor. E não percebendo, perde a oportunidade de colher os frutos da experiência. Algo que o budismo, por exemplo, vai trabalhar tanto. Só há equilíbrio, estabilização e crescimento quando voltamos ao presente, ao agir e sentir e estar consciente do momento. Mas como tem sido a nossa vida? Sejamos sinceros. Quantas vezes estamos efetivamente pensando e sentindo o que estamos fazendo? Nós estamos trabalhando pensando em outra coisa. Nós estamos conversando pensando em outra coisa. Então não ouvimos a pessoa, não sentimos a pessoa. Não sentimos o trabalho, não crescemos com tudo que o trabalho poderia nos trazer. Estamos, a grande maioria de nós, vivendo como Marta, numa ação constante, sem presença. Inquietos por um monte de coisas, mas sem ouvir a fala de Jesus. Marta, estás inquieta por tantas coisas, mas uma só é necessária. Talvez Jesus queria dizer o quê? O que é necessário, irmão? O que é necessário, irmão? O que você está fazendo? O momento. Nós não estamos vivendo e colhendo o momento. O dia, no melhor sentido da expressão carpe diem, ou colher o dia, não no sentido deturpado dos prazeres, mas no sentido de aproveitar um instante, o minuto, o momento, a presença. Então isso aniquila as nossas possibilidades de serviço. E claro, nos conduz a estados de cada vez mais desarmonia, em que não é possível nutrir ou cultivar a paz. Porque aqui me recordo da fala de Simão Pedro na sua carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Melhor dizendo, perdão. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Quando ele diz assim: busque a paz e siga. O que ele quer nos dizer? Que há uma diferença entre buscar, desejar a paz. Não basta isso. É preciso seguir a paz. Como a dizer que para que a paz permaneça conosco é preciso uma série de posturas e de atitudes a fim de que ela esteja conosco. Caso contrário, ela se vai. Embora a busquemos, não alcançamos. Por quê? Não temos seguido a paz. Como a dizer também que a paz é algo que se constrói no movimento, na ação, nunca na inação, no descuidado ou na inconsciência. A paz é um prêmio àqueles que fazem por merecer conquistá-la. Busque a paz e siga. E o Evangelho é justamente essa lição do Cristo para que em meio às turbulências do mundo possamos encontrá-la. Por isso ele dirá, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições. Não é da condição do mundo a gente passar por essa impermanência, por essa mudança constante de cenários, de acontecimentos que nos surpreendem. Então no mundo tereis aflições, a todo instante, todos os dias. Estaremos submetidos a essa impermanência do mundo. Para quê? Para entender a segunda parte da frase. Mas tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas em mim tereis paz. E o que é estar em Cristo? Esse é o cerne do Evangelho. Aprendemos a estar em Cristo. Estando também no mundo. Mas sabendo ou conscientes de que daqui não somos. Então essa é a dinâmica do Evangelho. Perceber que a gente pode lidar com essa mudança constante do mundo sem perder a paz. Porque a paz dele, ele acrescenta também no Evangelho de João, é diferente da do mundo. Muitas vezes enxergada como inércia, como facilidades exteriores. Para o mundo a paz é, nossa, está tudo bem. Financeiramente a vida vai bem, amorosamente a vida vai bem, na família vai tudo bem, no trabalho vai tudo bem. Para o mundo essa é a vida em paz. Mas não é assim com Cristo. Olha para a vida de um Chico. Problemas com amigos que abandonavam o trabalho, abandonavam a tarefa.
Problemas com amigos que o traíam, muitas vezes começavam a falar mal do seu trabalho, acusar, caluniar. Problemas financeiros. Problemas de toda sorte, até mesmo em família. Mas conseguia ele manter a paz. Porque buscava a paz do Cristo e não a paz do mundo. Olha para a vida de um Eurípides Barçanufo. Problema de todo tipo. A mãe doente por boa parte da sua vida. Problemas em família. A perseguição. As calúnias. A acusação indébita. O julgamento de qual foi réu. Mas sempre conservando ele paz. É isso que a gente está buscando aqui. Aprender a lidar com essas ansiedades e aflições que nos buscam, aprendendo a repousar em Cristo ou em Deus. Como também dirá Simão Pedro, novamente, agora sim, na sua carta, primeira carta, capítulo 5, versículo 7. Quando ele diz assim: aprendei a lançar as vossas aflições nele, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, aprender a projetar ou encontrar no Criador a escora segura onde a gente possa apoiar ali as nossas aflições sem perder o equilíbrio, porque ele cuida de nós. Que Emmanuel vai comentar no livro Pão Nosso, capítulo 8, intitulado Ansiedades, em que ele começa dizendo assim, falando, a respeito desse nosso aprendizado em torno de lidar com essas ansiedades que a gente vai convivendo diariamente. Ele vai aprender isso, ele vai ensinar-nos isso, a gente projetar essas ansiedades no Criador. Porque o homem precipitado contra sempre com todas as possibilidades contra si. As ansiedades, diz Emmanuel, armaram ou criaram muitos crimes no mundo e nunca edificaram algo de útil. Porque o homem precipitado tem sempre todas as possibilidades contra si. Já começa perdendo. Mas o homem sereno, equilibrado, conecta-se com o Criador e tem orientação para agir, tem serenidade e equilíbrio para agir e tem grandes chances de triunfar sobre a experiência difícil que chega. Mas para isso é preciso a gente aprender a lançar as ansiedades, apoiar as ansiedades sobre ele, porque ele tem cuidado de nós, como define Pedro. Mas Emmanuel segue dizendo: no passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. Piores corrosivos da alma, expressão forte, corrosivo. Porque o que a ansiedade vai fazendo com você? Literalmente isso, corroendo por dentro. Quando cultivada, ela vai consumindo internamente a sua esperança, a sua boa vontade, o seu bom ânimo de fazer, de realizar, de aprender. Ela vai nos consumindo até nos levar àquele estado de abatimento, desesperança. De nossa parte, é justo que colaboremos com eles, os instrutores e médicos que ele falou, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Veja o que ele diz: é interessante para o nosso próprio benefício que colaboremos com eles, esses benfeitores, que intentam nos auxiliar, mas que muitas vezes encontram em nós mesmos o maior dos, digamos assim, desajustes, o maior dos problemas. Quando nós mesmos não nos ajudamos, quando nós mesmos não criamos a ambiência necessária para que ele nos ajude. Eles nos ajudam. Como diz Emmanuel também, uma mensagem muito interessante do livro Estude Viva, chamada Ambiência Espiritual, ou melhor, Ambiente Espiritual. Uma mensagem que ele vai dizer da importância e do dever que cada um de nós, minimamente conscientes, temos de criar um ambiente espiritual favorável
para que os nossos benfeitores nos ajudem. Ou seja, abrir a janela da alma, abrir a porta do coração, para que os benfeitores consigam entrar e semear ali o novo, algo de interessante, algo diferente do que temos feito até então. Mas em geral o que a gente faz? Se fecha num ambiente espiritual de ansiedade, de nervosismo, de impaciência, de desesperança, cria uma nuvem em torno de nós que nenhum raio de luz consegue penetrar. Então, embora queiram nos auxiliar, encontram, esbarram no maior dos problemas, o indivíduo que se desajuda. Então é de nossa parte também um dever cotidiano criar uma ambiência espiritual favorável para o auxílio do alto, seja em nosso lar. Por isso temos a prática e o hábito de cultivar momentos de estudo e oração em nosso lar, de comunhão em família. Para o quê? Para criar uma ambiência necessária para que os benfeitores possam auxiliar aquela família e aquele lar. Desde claro que o evangelho no lar não seja entendido, como infelizmente muitas vezes entendemos, como mais um ritual. Porque é isso que muitas vezes acaba acontecendo. Algo que deveria ser um momento de comunhão, de estudo, de aprendizado, de diálogo, torna-se novamente, como secularmente temos estado habituados, em um ritual. A gente vai, põe a água, senta, lê, não medita, fecha o livro, toma água e acabou. Algo foi edificante ali? Alguém saiu dali renovado, mais disposto a servir, a amar, a perdoar? Houve diálogo naquela família? Não. Então é voltar a repetir os velhos breviários que a gente fazia há séculos. Então é muito importante, gente, que a gente não ritualize novamente as nossas práticas espíritas, como acontece no passe. O indivíduo entra lá, como temos feito secularmente em outras correntes, achando que aquilo ali é o suficiente para a sua prática religiosa semanal. Mas o que é o objetivo do passe? Que o indivíduo que ali está aprenda a criar a ambiência necessária internamente para que os benfeitores possam, primeiro, dar-lhe energia espiritual para que ele faça o que lhe compete, não a eles. Que eles já estão bem adiante de nós. Então o indivíduo vai te dar uma carga ali de força, mas não é para você ficar assim parado. O que eles te dão ali é para que você haja naquilo que está sendo a raiz das suas dores e aflições. E criar ali a ambiência para que a inspiração deles consiga nos alcançar. Com o quê? Ideias novas. Que assim como a fecundação do solo, lançando sementes, o nosso campo mental é como um solo, onde eles vão tentar lançar sementes. Mas o que eles encontram muitas vezes? O solo completamente cerrado. Então é mais ou menos isso que ele está pedindo aqui. Aprendamos a criar um ambiente com o qual eles possam nos ajudar. E o que ele está dizendo implicitamente é que a ansiedade ou as aflições são um dos maiores bloqueadores para o auxílio espiritual na nossa vida. Quando você se apega à aflição e diz, não, eu quero ficar aflito. Né? Você nem quer fazer a prece, porque você sabe que a prece vai te tirar da aflição. Não, mas eu quero ficar aflito. Eu quero, a gente dá birra. Mas e aí? Você cria uma barreira bloqueadora. Aí você não capta nada. Não entende nada da aflição. Se revolta ainda mais e se fecha ainda mais. Então é isso que ele está pedindo aqui encarecidamente. Não se deixem envolver por esse estado mental, a benefício de vocês mesmos, para que possamos auxiliá-los. E aí ele volta dizendo, continua dizendo, aceitemos a hora difícil com a paz do aluno honesto, que deu o melhor de si no estudo da lição, de modo a comparecer diante da prova, evidenciando consciência tranquila.
Esse aqui é o parágrafo mais importante de todo o texto. Se vocês esquecerem todo o resto, vocês voltam em casa depois e lê esse parágrafo. Encaremos a hora difícil com a paz do aluno que se esforçou por entender a lição. Que aqui está todo o fundamento. Porque, gente, isso aqui é uma coisa que creio que todos vão perceber. A gente só consegue guardar aquela confiança verdadeira no amparo do alto. A gente só consegue guardar aquela confiança inquebrantável quando internamente a nossa consciência está tranquila. Você só consegue confiar mesmo no amparo divino, entregar a sua vida à vontade do Criador, quando você sabe que você fez a sua parte. Porque quando você sabe, a nossa consciência nos cobra, quando você sabe que não fez tudo que estava ao seu alcance, sempre fica um negocinho lá dentro que te tira a confiança plena. Porque você sabe que não fez tudo que estava ao seu alcance. Mas a alma que sabe que fez tudo que estava ao seu alcance se entrega confiante à vontade divina. É isso que Emmanuel está querendo nos dizer. É isso que o apóstolo Paulo também quer nos dizer quando diz assim: guardando a fé, ou melhor, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Traduzindo, nós só conseguimos guardar aquela fé inquebrantável que se traduz em confiança plena quando a nossa consciência está pura, tranquila. Sem isso, a nossa fé vacila. Porque internamente você tem ali um tropeço. Você fica pensando, puxa, mas ali eu não perdoei tanto quanto eu podia. Ali eu não fiz o esforço tanto quanto podia. E aí você tropeça e cai na dúvida, cai na insegurança, cai no medo, cai na angústia. Agora a alma com a consciência tranquila, edificada, não. Essa sim, ela se entrega. Senhor, está no meu alcance, eu fiz. Agora é contigo. E aí você vê esses exemplos de almas que no meio da tormenta mais rude ostentavam aquela serenidade, aquela confiança no Cristo inquebrantável. Como o próprio apóstolo Paulo. Quando já prestes a ser morto, ostentava tamanha paz de espírito que o guarda olhando para ele ficou com medo. O guarda olhando para aquele homem falou, mas o cara está para morrer, né, numa morte dolorosa, e está aí, sorrindo e tal, e ele vai para matar o Paulo e ele começa a tremer. E começa a falar assim, não, eu lamento, assim, eu não queria ter que fazer isso. E o Paulo volta para ele, né, e deixa ele com mais medo ainda. Não, lamenta não. Quem está na pior situação? Eu ou você? Eu, saindo daqui, vou ver o meu mestre, que é o Senhor da verdade e da vida. E você, vai voltar para onde? Lá para o Nero. Quem de nós dois tem pior situação? Aí que o guarda ficou, né, fora de lugar. A alma de consciência reta não fraqueja na fé. Que ela está edificada em bases sólidas. É isso que o Emmanuel está falando. Essa conserva a paz na maior das tempestades. Se o nosso caminho tem as marcas do dever cumprido, a inquietação nos visita a casa íntima na condição do malfeitor decidido a subvertê-la ou dilapidá-la. E assim como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Veja o que Emmanuel está dizendo aqui. A gente precisa guardar vigília na porta da nossa casa mental. Mas a gente só consegue guardar essa vigília quando está com o dever cumprido. Porque aí vêm os pensamentos desequilibrados, vêm as influências exteriores e encontram ali, protegendo a casa mental, a vontade firme. É o que João, o evangelista, vai dizer numa das suas cartas, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim, se alguém veio visitar a vossa casa e não traz essa doutrina, não o receba, nem dê a ele uma saudação. Eu penso, nossa, que orientação fria, né?
Se alguém vem para sua casa e não é cristão, não recebe. Ou seja, interpretado ao pé da letra, parece uma coisa assim, né? Gente, não sejamos ingênuos. O que ele está falando? Da nossa casa mental. E ele está falando assim, se vem alguma coisa visitar a sua casa mental, um pensamento desequilibrado, uma ideia desequilibrada, uma emoção perturbada, não recebe, não. O que você vai abrir a porta para ela? Fecha a porta. Você que escolhe, ué, o que entra e o que sai da sua casa. Mas como a grande maioria das criaturas vive? Com a porta escancarada. Entra o que bem entender e sai o que bem entender. Aí é difícil mesmo conservar a paz. Leon Denis também vai falar disso. Capítulo 24. O problema do ser, do destino e da dor. Olha o nome do capítulo. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Como a dizer que sem disciplina do pensamento não tem reforma de caráter. E ele vai dizer assim, a grande maioria das criaturas raramente pensa por si. Não pensa por si, pensa por quem então? Os infinitos pensamentos que diariamente a gente acolhe no mundo. Então a grande maioria das consciências ainda não pensa, não escolhe, não decide por si. Vai agregando no dia a dia os pensamentos, escolhas e decisões dos outros e vai incorporando na sua vida. Por isso perde as rédeas e o controle da vida e vive ao sabor do vento. Mas o grande exercício é o quê? Aprendendo a disciplinar o pensamento, em outras palavras, vigiar a porta da nossa casa mental, tomar as rédeas da nossa vida, daquilo que a gente sente e daquilo que a gente faz. Por isso o capítulo anterior a neste livro, chama-se Pensamento e Conduta. E o que Emmanuel vai falar lá? O quanto o pensamento dos outros ainda influencia na nossa conduta. Por quê? Porque estamos invigilantes. Então é isso que está sendo dito. Vigia a tua casa mental. Protege-te contra as aflições inúteis. Quantas vezes a gente não acolhe aflições dos outros e sai carregando aquilo com a gente por semanas, por meses, por anos? Por causa da nossa invigilância. Tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhes a eclosão, de vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. Então a coisa às vezes nem ia acontecer, mas você pensa tanto nela que ela acaba acontecendo. Você pensa tanto que o outro ia fazer algo de ruim para você que o outro acaba fazendo, que você sugestionou ele tanto. Porque onde a gente projeta o pensamento, esse pensamento tem poder criador e sugestionador nas consciências que nos cercam. Tanto para o mal, claro, também para o bem. Então, quantas coisas que sequer o indivíduo cogitava, mas de tanto a gente influenciar e pensar, ele acaba cogitando. Quantas coisas que sequer estavam para acontecer, mas a gente pensa tanto que cria circunstâncias em que aquilo acontece. Porque o pensamento nos leva ou nos conecta àquilo, ou àquele destino, ou àquele objeto no qual o projetamos. Como diz Jesus com outras expressões, mas no mesmo sentido, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A gente pode traduzir isso de outra maneira bem simples. Onde você projeta o seu pensamento é onde você vive. Então, se você elegeu como tesouro, isto é, aquilo que é o centro do seu pensamento todo dia, aquela pessoa fazendo um desatino, um problema, uma aflição, uma enfermidade, daqui a pouco você está lá. A enfermidade, você é conduzido a ela pelo seu pensamento. É o que o Emmanuel está dizendo. Atenção à face de possíveis acontecimentos do mal acaba muitas vezes favorecendo a eclosão desses acontecimentos. Tensão à frente de sucessos menos felizes é dificultar a ação regenerativa do bem, necessário ao reajuste das energias que desastres ou erros hajam desperdiçados. Então, cultivar essa tensão, além de muitas vezes favorecer a eclosão do mal, prejudica a ação regeneradora do bem. Em nós, por nós
e nos outros. Analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos, e evitemos semelhante desgaste, empregando em trabalho no militante os minutos ou as horas que muitas vezes, inadvertidamente, reservamos à aflição vazia. Então, qual o melhor meio de fugir dessas aflições vazias, que alimentam as tentações, que alimentam os desatinos? Ação no bem, com consciência e com amor. Paulo já sabia disso 2000 anos atrás. Quando eles estão viajando, está ele, Barnabé e um jovem, sobrinho de Barnabé, imaturo ainda, que viria a ser depois o evangelista Marcos. Ele achou que a viagem com Paulo era de férias, que eles iam passear ali pelo mundo para conhecer as regiões, como que era bonito. Ele não imaginou que a viagem com Paulo envolvia muito trabalho, algumas pedradas, algumas chicotadas, fome, frio, perseguição, ladrões, enfim, ele achou que era uma coisa mais suave. Quando ele viu que a coisa era mais intensa, ele começou a desanimar, né? Ficava muito à toa, muito parado, começou a alimentar umas ideias meio... O que o Paulo, percebendo, fez? Barnabé, vou botar esse menino para trabalhar. Que é o trabalho no bem, é a muralha contra as tentações. Ocupa a mente na ação produtiva, edificante, melhor proteção que você tem contra as ideias, as ansiedades equilibradas. Né? Aquele ditado popular é muito verdadeiro. Mente vazia, oficina do mal, vamos dizer assim, né? Oficina daquilo que não nos faz bem. Quando você ocupa a mente, claro, de maneira não afoita, né? Sem desequilíbrio, quando você ocupa na edificação, no trabalho, lembrando que na definição dos Espíritos, toda ocupação útil é trabalho, né? Não é só o trabalho profissional. Ler é trabalho, né? Estudar é trabalho, né? Tudo, meditar é trabalho, na definição dos Espíritos, tudo isso é trabalho, porque é ocupação que edifica, ocupação útil. Melhor, barreira protetiva contra esses desequilíbrios. É o que Emmanuel está reforçando aqui para a gente. E aí ele conclui: lembremos-nos de que as leis divinas, através dos processos de ação visível e invisível da natureza, a todos nos tratam em bases de equilíbrio, entregando-nos a elas, entre as necessidades do aperfeiçoamento e os desafios do progresso, com a lógica de quem sabe que tensão não substitui esforço construtivo ante os problemas naturais do caminho. Sutilmente ele está falando uma coisa. Ele está falando que muitas vezes a gente fica muito aflito porque não quer ir fazer o que tem que fazer. Então a gente prefere ficar aqui afoito a ter que ir lá e pôr a mão na massa. Né? Nem sempre, digamos, o sofrimento ainda é suficiente para nos colocar em movimento. Às vezes a gente, mesmo sofrendo, fica ali estagnado, né? Fica ali parado. E façamos isso, não apenas por amor aos que nos cercam, mas também a fim de proteger-nos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce da nossa invigilância, para asfixiar-nos a alma ou arrasar-nos o tempo sem qualquer razão de ser. Então, era mais ou menos esse o alerta, a orientação que gostaríamos de deixar aqui hoje, que nos foi trazida por Emmanuel, que creio venha muito a calhar a nossa convivência e vivência cotidiana. Cada vez mais temos meditado nisso, nessa transição do Evangelho lido, estudado, para um Evangelho incorporado e sentido na nossa vivência cotidiana, nos pequenos detalhes e acontecimentos do dia a dia. É esse o Evangelho de que nós precisamos. Esse Evangelho que nos auxilia e nos ensina a viver, como disse Jesus no Sermão do Monte, um dia de cada vez, sem nos inquietarmos pelo amanhã,
porque o amanhã de si mesmo cuidará. Esse Evangelho, portanto, que nos ajuda a enxergar qual é o nosso raio de ação e entender qual é o raio de ação que compete ao Criador. E nisso, encontrar com Jesus a ciência divina da paz, apesar da luta. A paz que nasce, brota e frutifica no Espírito, apesar de todas as ventanias e tempestades pelas quais possamos passar. A preencher as aflições que porventura nos visitem no dia a dia com sentido, com propósito e com oportunidades de crescimento e amadurecimento espiritual. Esse é o Evangelho que buscamos, essa é a proposta do Evangelho para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.